pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, já está aqui. O Agostinho não consegue segurar esse ímpeto do Garrafa de jeito nenhum. Professor Júlio Croda, a gente estava conversando agora há pouco com o Flávio Dino sobre a cepa indiana, né? Antes da cepa indiana, nós falamos da cepa inglesa, da cepa sul-africana, da cepa de Manaus. A gente mesmo já conversou aqui e o senhor matou a charada de todas elas, né? Enquanto não há vacina, o vírus tem mais oportunidade de se multiplicar e com mais oportunidade de se multiplicar, as cepas mutantes vão aparecendo e isso é um caos. E o Brasil não tem vacina. Mas antes de chegar nesse caso, que vai ser o próximo passo, que é o mais importante, até o cachorrinho aí concorda comigo, e o meu papagaio aqui também. Professor Júlio Croda, se essa cepa indiana estiver no Brasil, e eu me lembro que o senhor falou assim sobre a cepa inglesa ou da Atena, não é questão da cepa inglesa não estar no Brasil. Ela já está no Brasil ou vai chegar. E aí chegou cepa inglesa, não é que chegou, porque ela tem desenvolvimento no próprio lugar dela. Os americanos apresentaram no Oregon a mesma cepa que tinha sido detectada em Oxford, independente de contato entre um país e outro. O vírus se desenvolve tanto porque não tem vacina, e lá não tinha naquela época, que ele aparece independente de contato de um país ou outro. Quando há contato, há mais facilidade, mas ele se desenvolve de uma forma mutante, independente, isso é Darwin, né? Independente do lugar que ele está, que parece que é isso mesmo. Então, essa cepa indiana, acredito que já esteja entre nós, não, professor Júlio Croda? É possível, né? Como a gente já conversou a respeito disso, né? A gente monitora muito pouco os viajantes. Na verdade, a gente não monitora, a gente já falou sobre isso antes, né, Datena? A gente também sequencia muito pouco, capaz de estar já entre nós. Só no Reino Unido foi detectado mais de 2.000 casos da cepa indiana. E a gente está preocupado com viajante que vem do Maranhão, né? Então, a gente está um pouco atrasado nessas medidas de contenção da disseminação. Como você falou corretamente, muito provavelmente a gente vai ter múltiplas entradas dessa cepa indiana, talvez não pela Índia, mas por outros países onde essa cepa já circula, por exemplo, o Reino Unido, e a gente tem muita relação com a Europa, com o Reino Unido. E como chegou a cepa do Reino Unido aqui no passado, deve chegar a indiana também, e a gente preocupado em monitorar a transmissão no Maranhão, onde foi 6 tripulantes, onde não tem transmissão local, e sabendo que a maioria das pessoas que chegam de fora do país, provavelmente infectadas com essa nova variante, chega por Guarulhos, né? Chega pelos aeroportos e portos de São Paulo. Pergunta simples, curta e grossa. Né? Quando a cepa indiana... Estou falando de xepa aqui porque eu tenho um monte de cara que fura a fila. Teve cara que no segundo dia da vacina veio com a cara de pau de chegar para mim e falou assim, poxa vida, eu estava passando perto de um laboratório, eu falei assim, você não quer tomar aqui a xepa? Sem critério nenhum. Um cara muito mais jovem do que a população que está sendo vacinada. O que deram uma de... Infelizmente, eu tenho que usar o termo porque é um irmão que eu tenho, mas ficou gravado isso porque ele gravou um comercial daquele, sei lá, acho que era um maldito cigarro, da lei do Gerson, né? Que teve de cara que furou fila. Eu nunca vi tanta xepa sendo dada em sobra de vacina, a xepa, em quem não precisava. Quer dizer, o jeitinho brasileiro. Em quem não precisava tomar aquela xepa naquele momento, tomando o lugar de muita gente que precisava. Mas isso é outro assunto. Agora, cientificamente, essa cepa chegando aqui seria o quê? Seria aquele meteoro que todo mundo usa nesses documentários da National Geographic, ou o meteoro que acabou com o mundo, ou a pandemia que acabou com o mundo. O mundo vai acabar quando a cepa indiana chegar no Brasil, vai morrer todo mundo, ou o que vai acontecer? Na verdade, né, antes da cepa indiana chegar, nós temos que entender que em
estados já existe aumento de transmissão, já existe aumento de número de casos. Alguns estados já estão novamente com o sistema de saúde colapsado, independente da variante indiana chegar ou não. E a gente sabe que as medidas de proteção são as mesmas para a variante indiana e para as outras variantes, né? Não é a variante por si só que leva ao aumento de transmissão. É necessário que a gente se socialize mais, que favoreça a transmissão, que é isso que está ocorrendo nesse momento e vai se intensificar mais no nosso inverno, né? A gente chegou aí, a gente sabe que nesses meses de junho, julho e agosto, você tem mais transmissão dos vírus respiratórios. Então, independente da variante indiana, a gente espera um novo aumento de casos, de hospitalizações e de saturação do sistema de saúde. Eu estava vendo no UOL imagens de Paris com cafés abertos, com o povo voltando à normalidade. Mônaco ontem, havia muita gente assistindo o Grande Prêmio de Mônaco, transmitido pela Band. Estádios de futebol voltando a ter público. E a gente esquece que lá os caras têm mais vacina que a gente, que estão num período de verão, não é? E que eu espero eles não cometam a mesma bobagem que fizeram, porque cientista nenhum do mundo sabe em que ponto da história nós estamos. Né? Se o cientista não sabe em que ponto da história nós estamos, você imagina nós, reles, imbecis, em relação a essa doença, que só ficamos falando bobagem aqui. Os cientistas não sabem em que ponto da história a gente está ainda. Porque se de repente vem uma mutação muito violenta, para que vão servir as outras vacinas que estão aí? E até que ponto essas vacinas podem ser mudadas a tempo? Se não há vacina, o vírus muda mais. Se ele mudar mais, ele pode mudar para uma variante monstro aí, que de repente fuja à capacidade da gente produzir uma contra-vacina. Ou adaptar as vacinas que tem aí. Espero que não. Mas a gente vê a Europa abrindo e a gente está no inverno aqui e parece que o vírus acabou no Brasil. Não é assim. Parece que o vírus acabou no Brasil. Isso pode nos levar a uma situação caótica. Ou eu estou enganado, professor? Você está certíssimo, Datena, porque existe um cansaço de toda a população, de todo gestor, nesse abre e fecha, né? Porque a gente nunca fez efetivamente o fechamento e nunca fez adequadamente a reabertura. Então a gente fica abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Isso é ruim para a saúde, porque a gente nunca esvazia nossos leitos de terapia intensiva. Isso é ruim para a economia. Você compra insumos, você faz seu planejamento e você tem que fechar repentinamente. E isso vai acontecer ainda muito no Brasil, né? As pessoas estão cansadas disso. As pessoas estão vendo a Europa e Estados Unidos voltando sua vida normal, inclusive Estados Unidos adotando... você pode não usar máscara se você tiver 2 doses de vacina completa. Então, a gente vê isso no noticiário, o brasileiro vê isso no noticiário e acha que a mesma coisa está acontecendo no Brasil. Isso é totalmente diferente do que está acontecendo no Brasil. A gente está ainda com poucos brasileiros vacinados com 2 doses de vacina, 10%, 15% em alguns estados, que é o esquema completo de vacinação, que é o esquema adequado. A gente está com uma transmissão elevada num período do ano que existe aumento da transmissão dos vírus respiratórios, o inverno. Então, a gente está em outro momento da pandemia. Isso já aconteceu na história do H1N1. Os países envolvidos conseguiram vacinar a sua população 6 meses antes dos países mais pobres do hemisfério sul. Então, a situação é totalmente diferente e a gente não vislumbra ainda o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos acontecer aqui no Brasil nesses próximos meses, né? Uma terceira onda é inevitável nesse país e comentas que a gente já vai passar dos 500 mil casos, que a gente pode, não sei por que deram um número exato de 735 mil mortos. A terceira onda é inevitável e o número é esse mesmo, a gente nem sabe.
É inevitável, né? O número exato é muito difícil, né, Datena, a gente prever, porque depende das medidas que foram impostas ou não foram não serão impostas no futuro. Os gestores terão muita dificuldade de impor qualquer medida de restrição. Por isso, quando você falou que essa terceira onda pode ser pior, infelizmente, eu concordo com você, porque a gente vai ter muita dificuldade de fazer o controle da transmissão, de impor qualquer medida restritiva. Os gestores têm dificuldade, são medidas impopulares, a gente não tem vacina suficiente, a população tem essa falsa sensação de segurança. E eu acredito que a gente vai ver o sistema colapsar mais intensamente do que a gente viu, por exemplo, em março e abril, né, que foi o pior momento da pandemia. Então, estou muito preocupado, realmente, com os próximos meses, mas o número exato é impossível prever. É muito ruim ouvir isso do senhor, que não errou uma até agora aqui. Que a gente vai ter uma terceira onda e o impacto vai ser maior que as outras. Muito ruim ouvir isso, mas é necessário que as pessoas ouçam. E tudo que o professor Júlio Croda falou deu certo. Não me lembro de nenhuma coisa que ele errou. Não é que ele inventou a ciência, nem coisa parecida. Só que com base no que já pensaram antes, porque agora tem um monte de inventor da vacina, o que tem de Sabin pintando por aí, qualquer governador vira Sabin, inventei a vacina, ou outro não sei o quê, entendeu? Não, mas o professor fala em cima de ciência já testada, e com base de ciência já testada, e no que ele estudou, ele acertou tudo aqui. Diz que vê uma terceira onda e o impacto vai ser maior que as outras, e eu confio no que ele diz. Bom, vacina mesmo, nós temos duas, né? Uma do Butantan e uma da Fiocruz. E a gente não, só para explicar, eu acho que é isso mesmo, a gente não fabrica vacina coisa nenhuma. Olha a fábrica da Fiocruz, a fábrica do Butantan. Fabricar vacina é pegar o que os caras mandam de fora e botar dentro do vidrinho. Se a gente tiver condição de produzir a receita do bolo aqui e envasar, aí sim fabricar vacina. Como está tentando a Butanvac, como está tentando a Fiocruz, que agora a gente invasa o que vem de fora. Isso é fabricar? Para mim não é. Tem que ter o IFA. Sem o IFA lá do chinês, você está ferrado. E se não houver quebra de patente, o mundo está ferrado. Agora, não adianta nada também. Os Estados Unidos, num primeiro momento, o Biden. Os Estados Unidos é império, império é império, cara. O Biden chega e fala assim, olha, nós queremos quebrar patente. Aí o Putin vem, nós queremos quebrar patente. Não é fácil assim quebrar patente. E se quebrar patente, demora não sei quanto tempo para você ensinar o cara a usar a patente que você quebrou. E aí já atingiu a imunidade de rebanho. Não é fácil quebrar patente. Aí o cara vem, que eu estou dizendo que é um cinismo humanitário desgraçado. Agora vem o Biden e fala assim, olha, não só queremos quebrar patente, porque ele sabe que isso não vai adiantar nada, demora um ano para você, processo burocrático e mais não sei quanto tempo para preparar as pessoas para entenderem o que é que os caras estavam fazendo lá, entendeu? E aí ele fala assim, olha, os Estados Unidos vão vacinar o mundo. Nós e a Coreia do Sul vamos produzir vacina para vacinar o mundo. Isso tudo é utópico, cara, isso demora mais de um ano e até lá já morreu gente pra cacete e é possível que a gente atinja a imunidade de rebanho da pior maneira que você pode imaginar, que é com muita gente morta ao invés de vacinar. Então, nós só temos duas vacinas no Brasil. Duas. Uma é a Coronavac e outra é a de Oxford AstraZeneca. Não tem outra. A Pfizer, sempre 600 mil doses de vacina, isso não devia nem, isso é sacanagem anunciar isso aí. Mas nós compramos 200 milhões. Eu também posso comprar 18 Ferraris. Se não chegar nenhuma aqui, eu não vou andar de Ferrari. Entendeu? Não adianta nada. Então, só temos duas vacinas. Houve atraso nas duas, da produção da de Oxford e da Coronavac. O nosso sistema de vacinação já está comprometido e até que ponto, doutor? Sim, você está correto nessa análise da Atena, porque
a gente tem essa dificuldade e não é relacionada à patente propriamente dita, é o que a gente fala, transferência de tecnologia, ensinar a fazer o bolo, né, nessa analogia que você fez aí, é ensinar a fazer o bolo. Então, não adianta só quebrar patente se você não consegue fazer o bolo. Por exemplo, vou citar um exemplo claro, as vacinas de RNA, Pfizer e Moderna. Eu não vi nenhuma dessas duas companhias fazerem acordos de transferência de tecnologia. São as duas vacinas que apresentam resultados bastante robustos em diversos estudos para diversas populações, que é fácil adaptar para possíveis novas variantes. É uma produção sintética de RNA, talvez seria a vacina mais rápida de se adaptar para ofertar para a população vacinas adaptadas no futuro, à medida que novas variantes venham a surgir e a vacina seja menos eficaz. Mas a gente não vê uma discussão a respeito disso, né? De transferência de tecnologia, principalmente dessas novas tecnologias que foram criadas a partir do Covid, da necessidade de resposta, como as vacinas de RNA. Então, é importante entender que é necessário um trabalho dentro da própria OMS, dentro do nosso Ministério de Relações Exteriores, no sentido de trazer mais justiça e acesso às vacinas, e principalmente às vacinas com tecnologias mais avançadas, né? Porque a gente essa vacina está sendo utilizada para o Covid, mas pode ser utilizada para outras doenças no futuro. Então, isso faz parte de dar mais acesso à população mais pobre, aos países do hemisfério sul, e como você falou, isso precisa estar claro nessas discussões de alto nível que é feita entre os diversos países e dentro da Organização Mundial de Saúde e entre os presidentes e os ministros de saúde desses diversos países. O presidente Jair Bolsonaro xinga todo mundo, atrapalha, não há dúvida que isola o Brasil da comunidade internacional, mas eu não acredito que se ele ficasse com a boca fechada e não falasse nada desses caras, iria mudar muita coisa. Esses caras que mandam no mundo, eles sempre procuram um jeito de mandar mais no mundo, se é que vocês me entendem. Então, esses caras vão começar a usar a vacina como reserva estratégica e poder de barganha. Quer vender carne para mim? Vai ter que vender mais barato. Estou dizendo carne como exemplo, mais soja ou o que for, porque aí a gente manda mais vacina. Vão usar vacina com reserva estratégica. O americano falava que precisava vacinar uma dose. Com algumas vacinas, 2 doses com a Pfizer. Agora estão falando vacinar até cachorro lá nos Estados Unidos, gato, não que eu tenha nada contra gato e cachorro, crianças e tal, para segurar os bilhões de doses que eles têm, entendeu? Já vão, essa coisa de humanidade vale, é legal para escrever no livro, porque no fundo, aquele mundo sem fronteiras do John Lennon não existe. Isso é negócio. E esses caras vão usar, os mais ricos, vão usar para oprimir os mais pobres. Você quer, eu te dou uma dosezinha disso aqui. É mais ou menos a relação que existe do traficante com o usuário. É mais ou menos essa relação. Não se iluda que tem Madre Teresa de Calcutá mais do que Hitler no mundo, não. Não se iluda que tem mais Gandhi do que gente autoritária no mundo, não. Não se iluda. E isso que é a pior coisa que o ser humano exacerba em períodos de crise, já está começando a aparecer. Não tem ninguém bonzinho aí que quer ajudar a gente, não. Ajudar, mas manda comprar 200 milhões de doses, que não sabe quando vai entregar. E ainda fala, se você desmatar a Amazônia, eu não te dou uma dose de vacina. Se você não disser que a Amazônia é nossa, eu não te dou uma dose de vacina. Se você não parar de discutir assuntos internacionais, não te dou uma dose de vacina. Então, eu não vou dizer que o Bolsonaro não fala além do limite, que ele fala mesmo. Isso ele fala mesmo. Mas eu não acho que seria tão diferente a benevolência desses caras para com a gente.
pragmaticamente falando, o senhor acha que a gente está em que momento da crise e até onde a gente pode chegar no final do ano no Brasil para controlar essa crise e se essa crise que é sanitária vai continuar atingindo a economia desgastada no Brasil, que significa fome? Datena, eu acho que a partir do segundo semestre o Brasil tem um número quantitativo de doses a serem entregues bastante expressivo, completando os 500 milhões de doses previsto, né? Então, a gente vai ainda passar os próximos 3 meses aí, junho, julho, agosto, com bastante dificuldade, mas eu acredito que vai existir uma aceleração em relação ao nosso ritmo de vacinação a partir do segundo semestre. Essa vacinação ela não vai impactar nessa terceira onda, mas vai impactar no futuro, quando a gente tiver 80%, 90% da nossa população imunizada. Mas é importante também já estar discutindo e prevendo a revacinação, como está sendo feito. O próprio Reino Unido, Estados Unidos, já estão discutindo a revacinação, e é capaz de faltar doses para outros países, porque eles já estão comprando doses para essa revacinação, principalmente no grupo de risco. Então a gente tem que discutir isso e tem que se antecipar, porque senão vai faltar doses para a nossa campanha de revacinação. Isso é um alerta que a gente deixa aqui, porque os países desenvolvidos já estão fazendo isso e existe um limite de produção importante de vacinas no mundo. A gente tem que entender que a gente vai ter que revacinar. A China, ela quer vacinar 10 milhões de chineses por dia, porque tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses. Você não acha que vai faltar IFA para países como o Brasil? Os caras vão vacinar 10 milhões por dia. É que eu não preciso nem perguntar para o professor Júlio Cláudio. É claro que vai faltar IFA. Eles querem vacinar 10 bilhões por dia. 10 por dia. Estão consertando alguma coisa aí, professor? Quadro, alguma coisa aí? Não, foi minha filha, aqui, desculpa. Dá um beijo nela. Não, desculpa nada. Como é o nome dela? Paula. Bom, como é a Paula? Que idade tem a Paula? Não, a Paula tem deixa ela falar, pô. Não, a Paula tem que falar, deixa ela falar. Humaniza a entrevista. Beijo na Paulinha. Já em homenagem à Paula, para encerrar essa entrevista aqui, porque eu disse que esses gringos não têm nada de bonzinho em relação a gente, não. Eu não sou a favor de xenofobia, eu amo qualquer povo do mundo, não tem nada contra nenhum povo do mundo, mas uma pergunta técnica. Os caras só têm medo que, de repente, eles não vacinando o mundo inteiro, possa aparecer uma variante em qualquer lugar do mundo que possa chegar no país deles e jogar o país deles de novo numa situação ruim. Então a pergunta é técnica e curiosa. Essa variante indiana, talvez se ela fosse até mais transmissível e letal, se ela caísse hoje no paraíso americano que está vacinado, o que ela provocaria? Se não houvesse tempo de mudar a vacina rapidamente, apesar da tecnologia de RNA? Os estudos no Reino Unido, né, mostraram uma queda de efetividade para a Pfizer e a AstraZeneca, para essa nova variante. Então, a vacina, a maioria dos americanos foram vacinados com Pfizer, né? Então, caiu de mais de 90% de eficácia para 88%. Então, teoricamente, os americanos ainda continuariam protegidos, já atingiu um nível de vacinação bastante elevado lá, poderia ter um aumento de transmissão, um aumento do número de casos pontual, mas sem um colapso dos serviços de saúde, como foi visto anteriormente lá, né? Então, é isso que aconteceria mesmo sem uma nova vacina. Ou seja, teria um aumento de casos, talvez um aumento de hospitalização, mas com pouco impacto em termos de esgotamento dos serviços de saúde. Mas se aparece o Hulk da mutação, eles estão ferrados. É por isso que eu não acredito em benevolência. Esses caras têm que ajudar a gente, têm que cuidar do nosso para não cair no deles.
porque de repente aparece uma variante monstro de vacina em qualquer lugar do mundo, num país longínquo lá da África, o mundo todo está ferrado de novo. Professor, foi um prazer falar com o senhor, um beijo na Paula e dar uma afagada no cachorrinho. Como é o nome do cachorrinho? Puppy aqui, o cachorro aqui. Então dá uma afagada dele e um beijão na Paula. Foi um prazer conversar com o senhor, professor. Prazer é o meu, Datena. É um prazer sempre estar aqui esclarecendo os ouvintes da Rádio Bandeirantes.